Olá, boa tarde. Agora 10:06, 11 de agosto, dia do advogado e também da pendura, quando os estudantes de direito vão aos restaurantes e não pagam a conta. Um costume antigo que não é mais tão aceito assim nos dias de hoje, viu? Para muitos comerciantes, a brincadeira é considerada abusiva, mas com ou sem pendura, hoje teve comemoração. Uma das comemorações do dia contou com a inauguração da nova unidade do Instituto dos Advogados de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. 4 espaços foram inaugurados, cada um homenageando um importante nome da história jurídica de São Paulo. É muito interessante porque, apesar de todos terem sido advogados, se dedicaram em esferas jurídicas diferentes. E isto mostra, principalmente para os jovens, as pessoas que estão em formação, que estão estudando, não frequentam apenas um espaço para uma aula, mas compreendem que aquele espaço tem uma denominação, uma história. O dia 11 de agosto é considerado como o Dia do Advogado e uma das explicações é que exatamente nesta data, há 190 anos, eram criados os 2 primeiros cursos de direito do país. Isso já houve, naquele momento, naquele instante, uma grande revolução, porque a partir da instalação dos cursos, passou o Brasil a formar as suas lideranças, naquilo que é a função mais básica do Estado, que é a prestação da justiça. Por outra razão, que nós tivemos tantos presidentes da República, tantos governadores de estados, em especial do estado de São Paulo, tantos prefeitos, tantos senadores, tantos deputados, tantos constituintes que nasceram da família jurídica. E após 2 dias de invasão, movimentos estudantis deixaram o prédio da Câmara Municipal de São Paulo. A desocupação aconteceu após negociações com vereadores e a Guarda Civil Metropolitana. Assim que saíram do plenário, os manifestantes pararam na frente do saguão e voltaram a protestar. Depois, os líderes da invasão subiram em um trio elétrico para falar que a luta continua. A gente está saindo aqui dessa ocupação com diversas vitórias. A gente sabe o quão foi importante ter construído todo esse processo em unidade, com as mais diversas forças, com os movimentos sociais, com os movimentos culturais. O plenário da Câmara foi invadido na tarde de quarta-feira. A União Nacional dos Estudantes, o Movimento Passe Livre e os outros movimentos sociais protestavam contra o pacote de privatizações anunciados pela gestão do prefeito João Dória, do PSDB. Eles querem que a população seja consultada sobre o assunto em um plebiscito. Ontem, a Justiça tinha dado 5 dias para que os cerca de 60 membros de movimentos sociais deixassem a Câmara. Mas a presidência da Casa recorreu e pediu a reintegração de posse imediata. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite do DEM, não quis negociar com os manifestantes, mas disse que vai encaminhar a proposta de plebiscito para discussão em uma comissão de líderes. Os estudantes também são contra as recentes mudanças no bilhete único estudantil. No dia 8 de julho, o Diário Oficial de São Paulo informou à população que os estudantes beneficiários do Passe Livre não tinham mais direito a utilizar o transporte público gratuitamente nas 24 horas. E em Brasília foi homologado hoje o primeiro acordo de delação premiada no âmbito da Operação Zelotes, que investiga esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. As informações são da TV Globo. O delator Paulo Roberto Cortes, ex-auditor da Receita Federal, confirmou que a Zelotes investigava desde 2015, ou seja, que empresas multadas pelo fisco encomendavam votos favoráveis de conselheiros do CARF em troca de propina. O órgão ligado ao Ministério da Fazenda é o responsável por julgar recursos dessas companhias, podendo reduzir ou até anular as multas. No caso específico do Bank of Boston, comprado pelo Itaú em 2006, Cortes contou que recebia R$10 mil por mês do conselheiro José Ricardo da Silva para auxiliá-lo tecnicamente nos casos encomendados. Segundo ele, que citou atuações semelhantes dos conselheiros Valmir Sandri e Levi Antônio Silva, outros funcionários também recebiam por ajudas desse tipo. As defesas do banco e dos conselheiros citados não se manifestaram.
E agora o tempo, o sol voltou a predominar nesta sexta-feira aqui na capital paulista e a temperatura subiu. A máxima chegou aos 22 graus, mas com o cair da noite já vai voltando a esfriar por aqui. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no final de semana. Vamos ver? A massa de ar seco volta a influenciar o tempo em todo o estado de São Paulo. Com isso, o sol predomina entre pouquíssimas nuvens em todas as regiões amanhã, inclusive no litoral. No domingo, eu já adianto que deve chover apenas na região oeste do estado por causa do avanço da frente fria que está lá no sul do Brasil. E olha como vai fazer calor amanhã. Chega a fazer até 34 graus em Votuporanga e 30 em Presidente Bernardes e em Presidente Prudente. Na cidade de São José do Rio Preto, chega a fazer até 31 graus nesse sábado. E no litoral não vai fazer aquele calorão, mas até que dá para aproveitar a praia. Teremos muito sol e máximo em torno dos 24 graus em Santos e dos 26 em Caraguá. Para a região metropolitana, o final de semana vai ser de sol e calor. No sábado pode fazer até 25 graus por aqui, sem chances de chuva. Aí no domingo, calorão previsto de 29 graus com bastante sol em toda a Grande São Paulo. E na segunda-feira o tempo muda, volta a chover e a máxima prevista é de 27 graus por aqui. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Quando Jane Austen publicou Persuasão, ela não podia frequentar a universidade. Emily Dickinson revolucionou a poesia. Nunca pôde votar. Raquel de Queiroz virou um clássico antes da violência doméstica contra a mulher virar crime. A história nem sempre esteve ao lado das mulheres, mas isto não as impediu de escreverem grandes histórias. Coleção Folha Mulheres na Literatura. 30 clássicos com olhar feminino por apenas R$ 19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Estamos de volta agora com a prestação de serviço, é o nosso Gazap. Você tem algum problema aí no seu bairro? Então não perde tempo, grava um vídeo de até 1 minutinho e manda aqui pra gente. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Jardim Brasília, na região de Arthur Alvim, ali na Zona Leste. O João Antônio Dias da Silva reclama de um buraco enorme, bem em frente a um movimentado ponto de ônibus. Travessa da Itaquera. Olha o tamanho do buraco aqui. Na frente de um posto de saúde, lugar bastante movimentado. Olha como está a situação aqui, ó. Cheio de buraco. As pessoas têm que pegar o ônibus e correr o risco de quebrar o pé. E você, já participou aqui do Gazap? Então grave um vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida justamente para fazer a gravação, acesse o nosso site, porque lá tem o passo a passo. Só não se esqueça de fazer o vídeo com o celular na horizontal. O número é 11 99161 6121. Então, participe! Por nota, a SP Trans informou que vai realizar uma vistoria no local e agendar o serviço de tapa-buraco, caso seja necessário. E após 2 anos da chacina de Osasco, os policiais militares e guardas civis acusados pelo Ministério Público de terem matado 23 pessoas e ferido outras 7 vão à júri popular no dia 18 de setembro. Durante todo o dia, familiares das vítimas da chacina de Osasco e Barueri se reuniram aqui no Vão Livre do MASP para fazer uma homenagem aos mortos, mas também para protestar. Os ataques, que deixaram 23 mortos e 7 feridos, completam no próximo domingo 2 anos. No dia 18 de setembro, acontece no Fórum de Osasco o julgamento de 2 policiais militares e um guarda civil acusados de cometer o crime. Um terceiro policial militar entrou com recurso e o julgamento dele será adiado. Apesar de negarem envolvimento e alegarem inocência, eles estão presos e vão responder por 17 mortes e por balearem outras 6 vítimas. Segundo as investigações, as mortes seriam uma retaliação dos agentes de segurança aos assassinatos de um policial militar e um guarda civil. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Eu estou saindo de férias e a gente se vê daqui a 1 mês. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau, tchau!